E aí, povo, eu disse pra vocês que essa semana a gente ia terminar o realismo, não foi? E aí, vamos terminar ainda hoje. Depois, eu passei pra vocês, não foi? Machado de Assis, uma obra de Machado de Assis que foi Dom Casmurro, se eu não me engano. Foi Dom Casmurro que eu passei pra vocês. Mas, Machado de Assis, seria bom que a gente lesse Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba também seria maravilhoso se a gente lesse. Quincas Borba e Dom Casmurro, né? Que são romances realistas, que Machado de Assis é o grande nome do realismo, né? E essa de Queiroz também, mas a gente vai ficar mais fixado em Senhor Machado de Assis, porque ele é o nome desse momento. Então, vendo naturalismo, depois a gente vê o restante, né? A Luiz de Azevedo, segunda geração naturalista, enfim. Vamos lá. Como a gente tá lendo naturalismo, a gente tá vendo realismo, aliás, é muito importante que a gente saiba que quando a gente fala de uma escola literária que tenha como característica a adesão de algumas características cientificistas, a gente tem que prestar atenção também na característica da formação das obras. As obras, elas vão vir agora muito ligadas ao racionalismo. E como a gente está falando de uma obra de produção artística que tenha esse interesse da grande massa, então a objetividade da composição desses textos é muito importante. A gente está falando de racionalismo, né? A gente está falando da razão, do uso da razão. Então, os textos realistas, ela vai abandonar essa idealização do romantismo, porque a gente sabe que a idealização do romantismo, essa coisa mais introspectiva, vai trazer uma questão mais subjetiva, né? Porque a gente está falando de sentimento, a gente está falando de uma coisa totalmente ligada ao eu. Então, agora, não é ligado ao eu, é ligado para o plural, sociedade. Então, ligado à sociedade, a gente tem o uso do objetivismo e o uso do racionalismo, né? E eles costumam buscar algumas características sociais para explicar aquelas condutas, né? Através da visão empirista de todos os autores, de todos os grandes poetas desse momento, principalmente que a gente vai ver a prosa realista também, a gente vai ver um estudo, produções muito ligadas aos estudos, que é olhar para a sociedade e observar a sociedade. E através dessa observação, olhar grandes características e explicar, né? E o artista, ele procura analisar essa realidade que cerca, tendo a razão como o instrumento principal. Então, de uma forma racional, vai explicar todas aquelas características da sociedade e o que faz ela fazer e agir daquela forma, né? O subjetivismo é substituído por um olhar mais objetivo. O texto literário passa a oferecer descrições e informações factuais, para que o leitor possa formar sua impressão geral, dinâmica, social representada em cada obra. E é isso que a gente vai ver em Dom Casmurro, por exemplo, porque ele não faz nenhuma leitura, vamos dizer assim, as características mais proeminentes dos personagens, ele não caracteriza os personagens, se ele é bom, se ele é ruim. Ele vai escrever, vai formar aquele contexto, vai formar aquela obra para que o leitor venha a fazer essa análise, esse julgamento dos personagens. E é através da composição da obra que a gente vai ver se ele é bom, se ele é ruim. E no caso de Dom Casmurro, é aquela grande dúvida: será que Capitu traiu ou não traiu? Então, cabe ao leitor
juntar todas as informações dentro do livro que o autor traz e fazer esse julgamento. E é isso que os autores do realismo eles vão fazer. E aí ele tem um interesse pelo funcionamento e pela organização da sociedade, que leva os escritores realistas a abandonarem a necessidade materiais humanas, alimentação, moradia. Então, eles vão discutir a condição econômica da sociedade, que eu disse a vocês que o foco agora é a burguesia. E antes, a burguesia estava em ascensão, aliás. E agora, eles vão estudar a sociedade burguesa e vai ver por que ela age dessa forma, por que a sociedade burguesa é tão ligada ao dinheiro, é tão ligada ao poder, à ascensão social. Então, eles vão fazer essa crítica, né? E aí, esse interesse pela realidade concreta material afasta o romance realista pela perspectiva idealizada que foi característica do romantismo. E agora essa idealização não tem mais. E aí vem para a explicação da sociedade da época. E quando as obras literárias não tratavam dos aspectos práticos da vida. E a objetividade absoluta da prosa realista precisa, porém, ser questionada. De certo modo, o julgamento do leitor sobre personagens estava previamente definido para o narrador, já que ele quem faz a seleção e organização dessas informações. E aí, quando a gente entra para o estudo da prosa, a prosa é um texto, né, um texto ligado ao narrativo, onde ela vem de oposição ao eu romântico. O eu da prosa, ele explica e vem trazer a idealização, não seria uma idealização do amor, por exemplo, mas a idealização do conhecimento do eu, certo? E o eu bem introspectivo, porém a construção de identidade que vem dentro da prosa. E a prosa ela pode trazer também para a gente um tema mais de melancolia dentro dessa construção, né? Então, é o estudo do não eu idealizado, mas um eu ligado às suas conveniências mais sociedade, construção da sua identidade. E aí traz aqui no realismo uma objetividade dentro desses textos de prosa, né? E esse questionamento da sociedade, do que seria idealizado, o que seria normal de uma sociedade. E todas essas, como eu posso dizer a vocês, essas condutas sociais serão analisadas e serão justificadas, né, de acordo com a ciência e com a observação. Então, geralmente, quando algum cientista está fazendo algum estudo, principalmente na sociedade, eles fazem estudos empiristas. O que seria isso? Estudos observando como se faz, como se constrói tal coisa. Um linguista, por exemplo, ele analisa a sociedade e como a gente fala todas as gírias, um tipo de linguista. Eles vão observar a sociedade e vão explicar aquelas características de uso da língua, por exemplo. Então, eles vão estudar, vão observar e vão estudar aquelas características. E vão colocar e fazer um estudo científico, vão fazer um documento científico lá onde eles vão explicar, certo? E aí, os realistas fazem a mesma coisa. Observam dessas características, eles formam esses textos e aí faz com que o leitor faça o seu próprio julgamento. O julgamento vai ser manejado, vai ser dirigido pelo autor, entendeu? É isso a composição dos textos realistas. E aí, a gente tem Machado de Assis com Dom Casmurro, que o protagonista Bentinho encontra o imperador Dom Pedro II quando o ônibus em que está para o fim de dar passagem ao cocher imperial. Na cena, a presença do imperador e a referência aos veículos de transporte público marcam o momento que está sendo recriado pela narrativa ficcional. O acúmulo de informações desse tipo
nos romances, faz com que o leitor da época reconheça traços característicos da sociedade em que vive. Então, a gente vai ter, como eu acho que vocês já sabem, a gente vai ter em cada escola literária características nas obras, características daquela sociedade. Então, é conveniente, logicamente, que o autor ele construa o seu foco narrativo, o seu enredo, foco narrativo não, o seu enredo de acordo com a sociedade da época, né? E eles vão fazer exatamente isso. A linguagem seria através de descrições da sociedade, uma linguagem mais objetiva, né? E ou seria a tradução do autor da sociedade. Então ele traduz a sociedade e coloca no livro de uma forma mais objetiva. E a tentativa de oferecer algumas descrições aparentemente isentas para que o leitor forme um juízo das cenas apresentadas. Então, a construção, como eu já disse a vocês agora, a construção da literatura realista, ela vem a partir de um mecanismo que faz com que você, o autor, faz com que você passe a analisar o texto e você construa a sua própria visão daquele texto e julgamento daquele texto, né? E aí a representação da realidade que permita denunciar aspectos negativos ou positivos da realidade, um olhar mais racional, deixando a idealização de lado, objetivo e crítico. Então a criticidade vai ser muito forte nesse momento realista. Temas de interesse coletivo como adultério, opressão, corrupção e tudo mais, certo? E aí a gente pode ver também o Primo Basílio, né, que é um um livro do realismo português. E a gente pode ver, a gente pode ler. Aí eu vou mandar uma atividadezinha para vocês desse livro aqui, que é do livro que geralmente eu dou aula para vocês, daquele preto. E eu vou mandar para vocês essa atividade, façam, e a partir da semana que vem a gente vem com naturalismo e para fechar a gente vem com Machado de Assis, certo? E aí eu mandei Dom Casmurro para vocês lerem. Eu quero para semana que vem para vocês lerem. Mandei semana passada os 5 primeiros capítulos para essa semana. Para semana que vem eu quero outros 5. Então, semana que vem a gente tem mais 5 capítulos pra gente falar e para vocês fazerem o fichamento. Cada capítulo eu quero um fichamento. É como se fosse um resumo de cada capítulo, do que acontece em cada capítulo e a parte mais importante que acontece lá. E é isso pra vocês. A atividade essa não vou mandar desse livro não, vou mandar do livro que vocês vão ler mesmo, para não ficar muita coisa pra vocês fazerem, certo? É isso, só isso essa semana e tchau.